Nós ontem fizemos um estudo muito interessante, que nós estamos estudando às segundas-feiras pelo Zoom, o livro que se chama No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, vejam só que coisa interessante, né? Nós, nesse estudo que a gente está fazendo, ontem nós tivemos uma lição fantástica, porque o capítulo do livro que foi estudado ontem tratou da misericórdia divina e pôde mostrar para nós que tudo isso que está acontecendo agora, nessa pandemia, essa situação de dificuldade pela qual estamos todos passando, tudo isso são, no fim das contas, são benesses, são ações da divindade em favor de nós, visando a nossa felicidade, o nosso progresso. Mas hoje nós vamos estudar essa questão da misericórdia, mas eu resolvi mudar um pouquinho, porque me fizeram um questionamento aqui sobre a questão dos sonhos, sonos e sonhos. Então, a pergunta é a seguinte: será que durante o sono a nossa alma ela repousa? Né? Será que a nossa alma repousa? Mas será que a alma dorme? O corpo dorme, a alma dorme também? Como é que será isso? O que acontece quando a gente dorme? Né? Será que a alma também dorme? Então essa é uma pergunta. No Livro dos Espíritos tem uma questão, que é a questão 401, que exatamente Allan Kardec faz essa pergunta, né? Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Essa pergunta está lá. É a pergunta 401 do Livro dos Espíritos. E a resposta é uma resposta bem direta. Não. A alma não descansa. A alma não precisa do descanso do sono. Quem precisa do descanso do sono é o corpo físico. O corpo físico precisa. Mas é engraçado que muita gente dorme e acorda no dia seguinte mais cansado do que foi dormir. Eu ouço essa queixa todo dia, especialmente no meu consultório. Aliás, essa é uma das características do processo alérgico também, né? O processo alérgico pode fazer com que as células do corpo, durante o sono, fiquem fatigadas. A pessoa fica produzindo neuropeptídeos, substâncias tóxicas que vão, às vezes, intoxicando as fibras musculares. Aí a pessoa levanta, aquilo passa. Mas também há outras questões que dão cansaço também. É quando você, na hora de dormir, se esquece de orar e pedir a proteção de Deus. E o que acontece quando você faz isso? Quando você esquece de orar na hora de dormir, você fica exposto a encontrar com personalidades que não são agradáveis e que não querem o seu bem. Aí a pessoa diz assim: mas eu sou tão bom, eu não faço mal para ninguém, não faço problema, não faço nada contra ninguém. Sim, tudo bem, todos nós que estamos aqui procuramos servir ao bem. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações. E, portanto, esse mundo de provas e expiações, ele favorece encontros com criaturas nem sempre nossas amigas. E alguns até que se dizem nossos amigos, são companheiros que se dizem nossos amigos, mas eles não são verdadeiramente nossos amigos. Eles querem apenas se aproveitar da nossa amizade
para nos botar no caminho que não é bom para nós. Isso acontece também. Preciso que a gente preste bem atenção para isso. Então, a resposta dos espíritos lá para o Allan Kardec é que é, o espírito jamais fica inativo, jamais fica parado. E durante o sono, os laços que unem o corpo ao espírito, eles se afrouxam e o espírito se liberta. Eu costumo até dizer que o sono é uma forma da gente se preparar para sair daqui da vida, dessa vida material e para o mundo espiritual. O pessoal chama isso de morrer. Eu não chamo isso de morrer, não. Isso não é morrer. Isso é encerrar a tarefa. Quando você encerra a tarefa, você já não tem mais necessidade de estar por aqui, você resolve ir embora. Isso para a pessoa que sabe aproveitar bem o seu tempo, não é? Sabe utilizar o tempo com proveito para o seu crescimento moral, espiritual, né? Intelectual, psicológico. Aproveitar o tempo com sabedoria. Não ficar gastando tempo com bobagem. Desculpa aí quem gosta de novela, mas, por exemplo, ficar vendo novela. As novelas que a gente assiste aí, muito poucas têm coisas para engrandecer o ser humano. A maioria traz coisas para denegrir o ser humano, para rebaixar o ser humano. Então, esses laços que unem o corpo ao espírito, eles se afrouxam durante o sono, né? E aí o espírito não mais precisa de estar ali agregado ao corpo. Então ele sai, percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Na pergunta 401 não diz qual é o tipo de espírito que a pessoa se relaciona. Quem vai definir essa questão, se você vai se encontrar com um espírito que é seu amigo de fato, que é o seu bem, e quer que você se desenvolva e cresça, né? É você. Você que vai dizer se fazer a escolha de quem é a criatura desencarnada que você vai encontrar e vai poder te ajudar em alguma coisa, te dar uma intuição, te levar num lugar onde você vai assistir uma palestra que vai te engrandecer, vai te mostrar coisas do plano espiritual que vão fazer você se sentir elevado de maneira, né, de maneira mais pura, ou vai encontrar com alguém que vai botar você para baixo, vai te sugar, né, vampirescamente, vai te maltratar, vai manifestar ódio. Aí a pessoa diz assim, mas eu não tenho ninguém que me odeie. A gente pensa que não tem, mas tem. Porque só o fato da gente querer ser bom, querer praticar o bem, a gente não pratica o bem ainda, a gente ainda está longe, né? Eu costumo até dizer assim, a pessoa assim, a gente vai fazer caridade. Eu falo assim, gente, não tem essa pretensão, porque a caridade ainda é uma virtude muito longe de nós. Nós praticamos, quando muito, beneficência. Nós beneficiamos alguém com alguma coisa. Fazemos uma doação para alguém do nosso tempo, da nossa boa vontade, damos um presente. Desinteressado, né? As coisas que são desinteressadas é que vale a pena, porque o que é por interesse não tem valor nenhum, mas aquilo desinteressado. E aí, quando a gente faz alguma coisa desinteressada, a gente doa alguma coisa para alguém desinteressadamente, a gente melhora, até a nossa saúde melhora. Eu ouvi uma história agora, essa semana, de um rapaz que ele estava nos Estados Unidos, num desses chamados drive-thru. Drive-thru quer dizer, é um local que você entra com o seu automóvel para tomar um café, por exemplo, né?
E ele entrou ali e olhou pelo vidro retrovisor e viu que tinha uma moça atrás dele. Ele olhou para a moça assim e lembrou da mãe dele. E fazia 10 anos que a mãe dele tinha desencarnado. E ele aí pensou assim, puxa vida, eu vou tomar esse café aqui, eu sempre tomava café com a minha mãe, eu tenho uma saudade de tomar um café com a minha mãe. Aí olhou para a moça, viu que a moça parecia, fez lembrar, evocar, né? Talvez não fosse nem parecida com a mãe dele, mas evocou a lembrança da mãe. Aí ele falou assim, vou pagar um café para aquela moça ali. Aí chegou na mocinha do guichê, disse, paga o meu café e paga o café dessa senhora que vem aí atrás também. Ele aí sentiu um bem-estar fantástico. E isso a neurociência explica, né? Quando você, quando você faz um benefício para alguém desinteressadamente, ele pagou café para a moça, não sabe nem quem é a moça, não tinha nenhuma relação com ela, ele ia tomar o café e ir embora, e ela também. A gente libera uma quantidade muito grande de ocitocina, que é o hormônio que a mulher grávida, quando concebe o bebê, ela descarrega uma quantidade imensa. Daí o fato da parturiente, apesar das dores do parto, né, de toda aquela ansiedade, aquela situação, né, difícil do momento, que um parto é sempre uma incógnita, sempre uma coisa que a gente deixa a pessoa um pouco, né, ansiosa. A mulher fica super feliz quando vê o bebezinho, ela se enche de graça, né? Quer dizer, fica cheia de graça, de graça espiritual, graça, né, divina, graça maternal, uma coisa assim fora da compreensão humana. Então, quando você pratica esse gesto de desinteressado, você também descarrega essa ocitocina em você. E a pessoa que é beneficiada pelo seu gesto de fraternidade, de cooperação, de entendimento, de ajuda, enfim, ela também tem essa mesma descarga. E ali eu vou fazer uma declaração para vocês anotem isso, que é verdade. A própria mocinha que recebeu o dinheiro que foi pedido a ela, ó, paga o café da moça aí para mim, ela também teve uma descarga dessa mesma substância naquele momento. E se sentiu plena e feliz. Aquela sensação de bem-estar, né? Eu me lembro quando eu era garotinho, eu estava numa rua parado e vi um senhor com uma bengalinha branca, cego, né? Querendo atravessar a rua. E ele estava sem. Parecia que era uma pessoa que estava sem experiência ainda de fazer aquilo. Porque eu vejo cegos que andam com uma. E ele ficou na dúvida se passar ou não, porque não estava ouvindo se vinha carro, se não vinha carro. Eu corri, segurei no braço dele, eu já tinha aprendido que a gente não segura no cego. Dei meu braço para ele e disse, eu vou atravessar o senhor. Eu fui, atravessei ao homem e voltei. Gente, eu senti um bem-estar tão grande de fazer aquilo, uma coisa tão boba, tão simples. Eu não sabia isso. Provavelmente eu tive uma descarga desse hormônio do bem-estar, da felicidade, que descarregou-se em mim. Então a gente tem essa questão né, de sentir essa coisa gostosa, boa. Então a gente deve procurar sempre praticar o bem e não esquecer de orar na hora de dormir. Porque a gente. O sujeito pagou o café para a moça, ele não conhecia a moça, mas todos nós somos irmãos, todos estamos ligados por laços invisíveis. O pessoal pode estar lá na China, outro está lá na Coreia, outro está na Argentina, outro está nos Estados Unidos, outro está sei lá onde, na Oceania. E todos estamos ligados. Existem laços
Porque nós estamos mergulhados, que nós vivemos e existimos em Deus. E Deus exala, Deus respira um fluido que chama-se fluido universal, ou fluido cósmico universal. E todos nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, que permeia todo o universo, né? E estamos tão relacionados. Então, quando você pratica um ato de bondade, de fraternidade, de entendimento, de paz, você está expandindo essa sua energia, porque aí não é... e agora já estou dando uma explicação que vai além da questão da neurociência, da neurofisiologia, da ocitocina, e estamos adiante, indo na ciência espiritual, porque nós expandimos essa capacidade de entendimento, fraternidade que está em nós, que é a nossa própria vivência dentro dessa atmosfera divina na qual vivemos, e aí a gente se comunica com o mundo inteiro. O Gandhi, Mahatma Gandhi, né? Karakshansky Mahatma Gandhi, né? Mohamed Karakshansky Gandhi. Ele dizia que quando uma criatura cai, a humanidade inteira cai. Quando alguém cresce, alguém sobe, alguém fica bem, a humanidade inteira a levanta. É verdade. Quer dizer, isso é por quê? Porque estamos ligados por liames fantásticos. Agora, nós também temos também que compreender, não é? Temos também que compreender que essa nossa atitude de boa vontade, ela pode se transformar também numa atitude negativa. Se a gente fizer alguma coisa que for negativa, a gente está com ódio, está com raiva, está com revolta, não aceita as coisas que estão acontecendo. Isso está acontecendo, eu não concordo com isso, eu não quero isso. Se a gente não está satisfeito numa situação, tem que lutar para transformar a situação. A gente não pode transformar a situação dos outros. Eu vejo muita gente falar: aquele camarada está fazendo aquilo, eu não concordo com ele, eu quero que ele mude. Não, ninguém pode fazer isso. Você pode mudar você mesmo, a sua própria conduta. E à medida que você muda você, que você se ilumina, você ilumina quem está em volta de você, né? Então, quanto mais espiritualizado tiver a criatura, né? Quanto mais o homem sobre a terra estiver voltado para as coisas espirituais e perceber que em Deus existimos e em Deus nos movemos, como está escrito na Bíblia, né? Em Deus existimos e em Deus nos movemos. Quer dizer, tudo que respiramos, o ar, Deus está em tudo, está em todos os lugares, né? A gente vai verificar que mais estreitos, quanto mais espiritualizados, serão os contatos no estado de vigília ou de sono com a espiritualidade. Agora, pode ser a espiritualidade elevada e pode ser a espiritualidade não muito elevada, porque a nossa situação, o nosso padrão vibratório ainda é muito baixo, e nós vamos sempre tender a nos relacionar com aqueles que são os nossos iguais. E a gente tem que... se a gente se relacionar com aqueles que são os nossos iguais, a gente vai ficar sempre no mesmo patamar. A gente tem que se relacionar com aqueles que estão acima. Não quer dizer que a gente não vai se relacionar quem está no nosso patamar e quem está abaixo de nós. Porque nós temos que relacionar também com quem está abaixo para ajudar a que eles possam crescer. E também nos esforçarmos para encontrar criaturas que possam nos, vamos dizer assim,
nos dá um acréscimo na nossa capacidade, né? Hoje tem uma palavra que se usa muito, valor agregado, né? Vamos ter valor, valor espiritual agregado, agregar alguma coisa a nós. Sempre há possibilidade de agregarmos alguma coisa satisfatória na nossa vida. Essa possibilidade é muito grande, é possível se fazer isso. Então, para que a gente esteja mais presente com os espíritos que são os espíritos bons, os espíritos superiores, né? Aquela pessoa que está encarnada, que vai dormir, não precisa dormir para se relacionar, não é? Porque no estado de vigília também a gente pode se relacionar. Mas quando a gente dorme, a gente entra num estado de desdobramento. O que é isso, desdobramento? Sai do corpo, né? E com o pensamento que se projeta, não é? Não necessariamente pela frouxidão dos chamados laços perispiríticos. Não é porque se afrouxou os laços. É porque a pessoa está pensando em buscar uma melhor companhia para a sua vida. É a vida mental do homem, né? Nos momentos de lucidez, que determina para ele, né, o tipo de vida fora da matéria que ele possa vir a ter, no que se convencionou chamar de sonho, né? O sonho é uma experiência. Não existe só o sonho de desdobramento que você vai encontrar com os espíritos, assistir. Essa noite, por exemplo, eu sonhei que eu estava num lugar que estava vendo uma aula lá, eu estava assistindo uma aula. Provavelmente eu estava mesmo lá. Eu não sou muito lúcido ainda, eu ainda estou meio muito agarrado na matéria. Eu ainda não me desdobrei o suficiente para dizer assim, não, eu fui num lugar assim, vi lá, não vou enganar a mim mesmo nem a vocês. Eu ainda tenho dificuldade. Mas eu me senti num lugar muito maravilhoso. Eu tenho ouvido muita música litúrgica, tenho ouvido muita música calma, tenho procurado elevar muito meu espírito. Então, eu, quando vou dormir agora, fazendo isso comigo mesmo, porque se você vai assistir de noite um filme de gangue, de assalto, esses filmes de policiais, que a televisão está cheia aí, no YouTube, no Netflix, todas essas plataformas aí que tem, tá cheio de filmes violentos, de filmes de gangsterismo, de assalto, de guerra. Se você ficar vendo isso, você vai manter a sua alma agarrada naquilo ali. Você vai dormir, vai acordar cansado, mal-humorado, desesperado, porque durante o sono você vai se relacionar com criaturas que tiveram. A pessoa diz, mas eu vejo aquilo, mas eu depois tiro da minha cabeça. Não tira não, é ilusão. Aquela coisa subliminarmente, quer dizer, subrepticiamente, por baixo dos panos, como a gente costuma dizer na gíria, né? Porque aquele pensamento ruim que a gente assistiu ali, daquela história, fica impregnado na sua alma e você vai para um lugar que não vai te fazer bem, não é? Então, a vida mental do homem, né, nos momentos de lucidez, quando ele está acordado, é que vai determinar a vida fora da matéria. Isso, aquilo que a gente convencionou chamar de sonho. Muitos dizem que não conseguem sonhar. Eu não sonho, não sei o que acontece comigo, eu não sonho. Porque, evidentemente, se trata de um equívoco. A pessoa sonha sim. Apenas ela não tem a reminiscência, ela não lembra, né, do encontro espiritual que aconteceu durante o repouso do corpo. Ela perde essa oportunidade. Porque a pessoa enxerga quando ela está desdobrada em espírito, ela não enxerga com o olho do corpo, porque o corpo está dormindo. Mas ela tem os olhos da alma. O olho da alma, ele tem um outro caminho de memória. E se a pessoa não tem
não tem a vivência, a experiência de conviver com a parte, com a espiritualização, ele não vai conseguir relembrar as experiências, às vezes, belíssimas que teve durante o sono. Porque essas revelações que vão aparecendo para ele vão ser apagadas, não é? E a imagem que vai ficar, às vezes só ficam uns pedacinhos, uns retalhos de ideia. Né? O cérebro humano ainda não está completamente aparelhado para que o homem transite sem que isso lhe cause maiores embaraços entre as duas realidades, que é a realidade física e a realidade espiritual, também chamada de realidade extrafísica. Todavia, o que o homem pode conseguir reter das suas excursões no espaço, né, é o seu maior ou menor despedimento do corpo, que é suficiente para que ele não ignore que a vida é uma coisa transcendental. A vida é uma coisa transcendental. Viver é uma coisa muito fantástica e especial. Só o fato de estarmos vivos já é um milagre, graças a Deus. Por isso temos que sempre agradecer a Deus a oportunidade da vida. Não raro os quadros que a pessoa vê, que a pessoa vislumbra, né, tanto acordado quanto dormindo, mas especialmente quando as faculdades físicas ficam entorpecidas, né, são lembranças fragmentárias, a pessoa das suas vidas passadas, das suas experiências que viveu. Às vezes a gente sonha com coisa que a gente fez quando a gente era criança, tem essas coisas também. São peças soltas, né, fragmentárias, de um imenso quebra-cabeças que apenas a pouco e pouco vão se juntando. E que a gente ainda não tem a capacidade de compreender bem e aproveitar, porque tudo isso são ferramentas, são lições para o nosso crescimento. Então, é preciso que a gente considere, por outro lado, que o sonho, em suas manifestações, pode ser ainda um renovar da mente. A mente se renova. Um mecanismo de exaustão psíquica, as preocupações que se acumulam durante o dia. Às vezes a gente está preocupado com um problema, sonha com aquilo. Eu tenho que resolver aquela coisa. Né? Há, por exemplo, pessoas que fizeram grandes invenções e que descobriram a solução dos problemas emaranhados no qual estavam envolvidos nas suas pesquisas durante o sonho. Dormiram, quando acordou de manhã, achei, pronto, não é? Então essa coisa é muito interessante. A história das invenções está recheada dessas histórias, dessas ideias, desses acontecimentos. Isso é verdade também. Então, a gente precisa entender que o organismo é um todo, né? A gente tem o corpo, nosso corpo é um todo. E através do fenômeno, por exemplo, da sudorese, se elimina o excesso das toxinas que se acumulam no corpo. Né? E a mente a mente também tem a sua sudorese, né? A pessoa expele aqueles pensamentos que são nocivos. E muitas vezes aquilo que não é muito bom, a gente fala assim, tive um pesadelo, meu Deus. Assim. Foi uma toxina que ele botou para fora ali. Ele não viu nada, não aconteceu nada de verdade. Foi só apenas um sonho, né? Um sonho comum. Porque o que eu estou falando aqui é que o sonho tem várias... Você tem as coisas que são reais, que você viveu durante o desdobramento do espírito, tem as preocupações do dia a dia e tem as questões que são as chamadas realizações oníricas, que são muito utilizadas pela psicologia para a interpretação das vivências emocionais da criatura. O Sigmund Freud escreveu um livro, né, Interpretação dos Sonhos. É um livro famoso
da psicanálise freudiana, que foi só sobre isso. Mas ele falou sobre o sonho, sobre esse aspecto psicanalítico. Mas é muito mais importante esse aspecto espiritual do qual estou falando aqui, né? Bom, de tudo que nós estamos falando aqui e estamos afirmando, porém, podemos sintetizar que o espírito jamais permanece parado, inativo. Não existe inatividade para o espírito. O espírito gesta-se a si mesmo, no constante pulsar das suas faculdades intelecto-morais. Quem diz isso é o irmão José, num livro chamado Se os Seus Olhos Forem Bons, que é uma passagem do Evangelho dita por Jesus. Né? Felizes quanto temos já alcançado o maior estado de conscientização, embora ainda agarrados, presos, né, agrilhoados na matéria, mantenham sobre ele relativo à independência, repousando no corpo, sem que a ele se mantenham acoplados. Feito um astronauta, né, que não lograsse, saindo da nave, sair voando pelo cosmos. Não consegue. Ele vai, sai, fica ali por perto e tal. A gente às vezes sai do corpo quando dorme e fica por ali por perto mesmo. Não consegue ir mais longe do que ali, porque a gente fica com medo. Será que depois eu não consigo voltar? Né? Quer dizer, esse receio, esse medo, é um medo tolo, porque se a gente fizer a oração na hora de dormir e pedir a proteção dos bons espíritos, o nosso guia espiritual vai estar ali por perto e não vai deixar a gente se perder na volta para o corpo. A gente vai descortinar coisas maravilhosas, né? Bom, no entanto, a ignorância humana quanto à transcendência da vida, a gente ignora. É uma tragédia. O Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro que eu falei que estamos estudando na segunda-feira, ele abre o capítulo 7, dizendo que o desconhecimento da vida espiritual é uma tragédia na vida de uma pessoa. A pessoa desconhecer as variações que existem em função da sua vida como espírito é muito doloroso. A pessoa vai passar por grande dificuldade desnecessariamente, né? Então, essa ignorância sobre a transcendência, ela escraviza as mentes, especialmente aquelas que são invigilantes, né? E leva essas criaturas a interpretar de maneira primitiva, completamente errada, os fenômenos anímicos e espirituais que são decorrentes do sonho. Muita gente interpreta o sonho completamente errado. Mesmo psicanalista, às vezes, interpreta o sonho errado porque desconhece a parte espiritual. É como se o imponderável movimentasse mais ao acaso para favorecer o homem em jogos de azar. E não é nada disso, é tudo muito organizado. O universo é uma verdadeira obra-prima de organização. E, aliás, o capítulo 7 que nós estudamos ontem, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que eu convido vocês que estão aqui a acompanharem, se puderem, pelo Zoom, né? Eu geralmente publico aqui, não tenho publicado, eu vou publicar. A próxima segunda-feira eu vou publicar aqui no Facebook, né? Se vocês acompanharem, vocês vão ver. E o capítulo de ontem tratou exatamente de mostrar como que Deus organiza, está tudo organizado, está tudo certinho no universo, não há nada ao acaso. Então é preciso que o homem se eduque mentalmente e que busque ver nos seus sonhos situações que serão, se ele se educar, mais lúcidas, mais coerentes, e vai tornar menos pesada a cadeia que nos une ao nosso corpo físico e que faz viver 1/3 da nossa vida, nós vivemos dormindo, não é? Vivemos 1/3 da nossa vida
a existência no mundo em estado de hibernação, em franco desperdício de tempo e oportunidade. O que é que o irmão José está dizendo com isso? Ele está dizendo que a gente podia aproveitar esse terço da nossa vida, porque o dia tem 24 horas, a gente passa 8 dormindo, então um terço. E aquilo para muita gente é inútil, não serve para nada, a pessoa não aprende nada, não desfruta daquilo para coisa nenhuma. Eu estou me incluindo aí também, eu tenho dificuldades, mas a gente tem que começar a aprender isso, né? Meus amigos, aí está nosso estudo de hoje sobre o sonho. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado do que eu falei. E se ninguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Pode até perguntar aqui no chat, se quiser. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Muito bem. Alguém está respondendo para Ana Pio. Ivani mandou beijo. Janete deu boa noite. Eleni deu boa noite. A Célia Regina deu boa noite. A Leia Blum que deu boa noite. A Estela deu boa noite. Né? A Fátima Braz está aí. Deu boa noite só para Eleni, gente. Não deu boa noite nem para mim, ó, a Fátima. Olá, Fátima. Eu estava sentindo sua falta aí. Aparecida Correia também está aí, graças a Deus. Ah, a Ana falou lá, olha aí. A Ana falou, a alma se desprende e procura seus afins. É isso aí. Mas esses afins podem ser mudados na hora de dormir na prece, né? Ah, e tem aqui o Carlos Graça, que mandou... Ah, me deu boa noite a Fátima agora. Ah, o Carlos Graça dando boa noite para mim. Boa noite, doutor Jorge, obrigado. O Léo Pio, meu filho, também mandou aqui uma figura bonita aqui, que eu não entendi bem o que é não, mas é bonita. Muito bem. Márcia Manso está aí. Boa noite, querido doutor Jorge Pio, doutor Jorge. Deus te abençoe. Obrigado, Márcia. Vamos orar na hora de dormir, Márcia. Maiara está aí também, Maiara do Carmo. Ih, mandou um monte de beijinho para mim. Muito bem, obrigado. Vocês são uns amores. Giane, quanto tempo eu não vejo você, Giane. Deus te abençoe, minha filha, te dê muita paz. Vera Lúcia Machado, Vera Lúcia, eu estava sentindo sua falta, não tenho visto você. Boa noite. Dirceia estava ontem lá no nosso estudo. Não foi, Dirceia? Você gostou? Tava bom, né? Fala depois aí pro povo aí, porque você gostou do estudo. Não? Então vocês compartilhem, procurem compartilhar esses estudos, que isso aí é só coisa boa. É só coisa para o nosso crescimento, para nossa felicidade futura. Porque não adianta a gente ser feliz um dia, tem que ser feliz para a eternidade. Encontrar a felicidade como um todo. Vamos orar então dizendo assim: Senhor Jesus, mestre amigo, nós te pedimos pela saúde dos nossos irmãos que estão doentes. Que eles possam compreender a doença como algo necessário para o seu processo evolutivo e entender que os desarranjos e desarmonia do corpo físico são sempre sinais de necessidade de retomada de outros caminhos com respeito à nossa espiritualidade. Que a paz se faça sobre todos esses corações e que a criatura possa ser balsamizada nas suas dores e aliviada dos seus sofrimentos. Que a tua misericórdia também, Senhor, se estenda sobre todas as coisas ao nosso redor, especialmente para aqueles que já desencarnaram antecipadamente, aqueles que nos antecederam na viagem para o mundo espiritual e atualmente, Senhor, ainda se encontram em alguma dificuldade. Que aqueles que já encontraram a luz possam cada vez mais se sentirem plenos dela. E aqueles que ainda estão em dificuldades
possam ser esclarecidos e iluminados, encontrando com seus guias espirituais que possam dar a eles um caminho e um amparo correto. Que a tua bênção, Senhor, se faça sobre todos aqueles que estão aqui assistindo a nossa live e que possamos estar sempre juntos, pensando em Deus, pensando em Ti, Jesus, e recorrendo à Tua misericórdia para que possam ser, de fato, suaves os nossos trabalhos, que os nossos fardos sejam leves, né? E que o jugo da lei que age sobre nós possa ser suave, como Tu mesmo nos revelaste nas Escrituras, lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Abençoa-nos a todos, dá-nos paz e dá-nos, Senhor, confiança no futuro, que é a vida futura que se aproxima e para a qual devemos estar sempre bem preparados. Que assim seja, graças a Deus. Ajuda a todos aqueles que estão aqui conosco, possam ter saúde, paz, eles e suas famílias. Que assim...